Olá, tudo bem com você? Vamos então para mais uma videoaula? Hoje nós vamos fazer as nossas atividades de língua portuguesa, tá? Iniciaremos com a correção das páginas 82 e 83, lembrando do nosso combinado. Você só vai realizar a correção caso você tenha feito as atividades, tá certo? Então vamos lá para as nossas correções. Na página 82, nós temos ali a rota de leitura, né? E aí nós deveríamos, na letra A, identificar e circular de verde os locais de exibição da mostra. Então, nós temos aí Espaço Cultural da Barroquinha, Sala Walter da Silveira e também praças, escolas da rede pública, né? Da cidade. Tá? Então, de verde, onde será a exibição da mostra. De laranja, é para vocês circularem o diferencial dos filmes apresentados nessa mostra. Circular não, grifar, né? O diferencial dos filmes apresentados nessa mostra. Produções, deixa eu apagar aqui que ficou bem tortinho. Produções que fogem aos temas convencionais de representatividade do continente africano e apresentando olhares diferenciados da realidade, a espiritualidade, a arte, o urbano e o pensamento contemporâneo. Então, grifar aí de laranja. Letra C, identifique e circule de azul. Vamos pegar o azul aqui. O verbo que aparece no presente do indicativo. Fogem, tá? Circular de azul aí o verbo fogem. Letra D, identifique e circule de vermelho os verbos que aparecem no futuro do presente do indicativo. Serão e terá, certo? Então, assim ficará a sua atividade, ok? Na número 2, nós temos que completar essas lacunas, né? E reescrever os verbos utilizados, utilizando os verbos identificados, utilizando o pretérito perfeito ou pretérito imperfeito, de acordo com o contexto. Então, ali, ao todo, foram. Então, aqui você vai colocar foram selecionados cerca de 35 filmes, fazendo produções que fugiam com AM no final, tá? Fugiam. E aqui embaixo, a Mostra Espelhos da África teve, tá? Teve, ok? E aí nós vamos para a próxima página, questão 3. Leia as manchetes de notícias a seguir e em seguida circule os verbos e escreva em que tempo e modo verbal eles se encontram, ok? Então, aqui nós temos Mostra de Cinema Africano traz, né, a São Paulo 24 filmes e 14 países do continente. Então, o verbo traz está no presente do modo indicativo. Então, aqui nesse espaço, vocês vão escrever presente do modo indicativo. Mostra de Cinemas Africanos em São Paulo terá é o nosso verbo e ele está no futuro do presente do modo indicativo. Futuro do presente do modo indicativo. A incrível história do imigrante africano que se tornou, aqui o nosso verbo, tornou, está no pretérito perfeito do modo indicativo. Pretérito perfeito do modo indicativo. Dia da África, 8 filmes que trazem histórias do continente. O verbo trazem, né, que esqueci de circular, ele está no presente do modo indicativo. Trazem, presente do modo indicativo.
Unesco localizará. Então, localizará futuro do presente do modo indicativo, tá? Futuro do presente do modo indicativo, certo? Agora nós vamos realizar as atividades de hoje. Agora nós vamos iniciar as atividades que ficarão propostas para vocês fazerem hoje, tá certo? Então nós vamos para o anexo. No anexo nós temos aí, né, atividade sobre verbos, que é o conteúdo que nós estamos vendo nesse momento, né? Nós estamos estudando os verbos no modo indicativo, tá? Então, só para relembrar o que eu já coloquei para vocês em uma outra aula, vocês podem até grifar isso aí, tá? Para sempre relembrar o que é um verbo, né? Então, o verbo é uma palavra que indica ação, movimento, estado ou fenômeno meteorológico, tá? Pode sofrer variações de acordo com as suas flexões. Então, o verbo, ele pode flexionar em modo, por exemplo, o modo que nós estamos estudando agora é o modo indicativo. Tempo, que é presente, passado, futuro, número, né? E pessoa, singular, plural, tá certo? Atividades aqui para vocês fazerem. Circule os verbos e passe-os para o infinitivo. Observe o exemplo. O cientista inventou uma máquina curiosa. Inventou é o verbo, né? Verbo inventar. E aí você circulou e aí você tem que passar esses verbos para o modo infinitivo, tá? Então, verbo inventar. As crianças mexerão na máquina. Então, circula o verbo e coloca aqui ele no infinitivo. Assim com a letra C e também com a letra D. Número 2. Complete observando o exemplo. Eu estudo no Colégio Coração de Jesus. O tempo do verbo é presente, né? O verbo aqui no caso é estudo, do verbo estudar, né? Então, o tempo é presente, eu estudo hoje. Então, ele está na primeira pessoa do singular, certo? E aí, você vai fazendo todos os outros. Nós estudamos. Então, qual é aqui o verbo estudar, né? Qual é o tempo verbal, presente, passado ou futuro? Qual é a pessoa, primeira, segunda ou terceira pessoa? E qual é o número, singular ou plural? Tá? E completa. Questão 3. Ontem os meninos brincaram. Então, o verbo brincaram está no passado. Amanhã os meninos brincarão. Então, brincarão, futuro. Vocês percebem aqui que quando está no passado, termina com AM. Brincaram, falaram, foram. E quando está no futuro, ATIO. Brincarão, falarão, irão, tá? Então, atenção, usamos AM no passado e ão no futuro, tá certo? Então, vocês vão grifar isso aqui também para lembrar. Complete as frases com os verbos pedidos. Você vai completar a frase com o verbo abrir no pretérito e pedir no futuro, certo? Então, quando eu uso o termo pretérito, eu estou falando de passado, tá certo? Marque um X na coluna adequada. Presente, pretérito ou futuro, tá? Observa o verbo comprarei. É presente, é pretérito ou é futuro? Lembrando que pretérito é passado, certo? Pinte os verbos das frases, numere as frases de acordo com o tempo do verbo. Então, número 1, presente, número 2, pretérito e número 3, futuro. Você vai pintar os verbos e vai numerar. Qual está no presente, você vai colocar número 1. Quando o verbo estiver no passado, né, pretérito, número 2 e futuro, número 3. Faça uma lista com 6 exemplos de verbos que pertençam primeira conjugação, segunda conjugação e terceira conjugação. Só para relembrar, quando eu tenho um verbo da primeira conjugação, ele termina com ar. Plantar, falar, andar. Quando eu tenho um verbo da segunda conjugação, ele termina com er.
comer, descer, mexer, tá? Quando eu tenho um verbo da terceira conjugação, ele termina com ir. Dormir, ir. Não me lembrei agora uma terceira opção. Dormir, falir, né? Então, terminados com ir, tá? Primeira, segunda e terceira conjugação. Tá certo?